Glória a Deus, os anjos cantam sobre a gruta de Belém. Paz na terra, hoje repetem sobre o nosso lar também. Paz a todos os homens de bem, ao rico, ao pobre, ao doente, ao são. Paz presente do menino Deus na noite de Natal. Deus abençoe você. Ouvindo essa linda canção, estamos já celebrando, né, a alegria do Natal. Estamos na véspera do Natal e eu quero pedir para o Samuel cantar de novo essa canção do Padre Jonas, que é tão bonita, né, que traz mesmo a alegria do Natal, que é verdadeiramente ali o anúncio aos pastores, né, glória aos homens de bem, que foram avisados pelo anjo, né, que tinha nascido o menino Deus e foram visitá-lo. Vamos cantar isso novamente? Oh, glória a Deus, os anjos cantam sobre a gruta de Belém. Paz na terra, hoje repetem sobre o nosso lar também. Paz a todos os homens de bem, ao rico, ao pobre, ao doente, ao são. Paz presente do menino Deus na noite de Natal. Que coisa boa! Obrigado, Samuel, por essa canção linda, fazendo memória do Padre Jonas Abib. E eu já quero começar desejando a você um feliz, um abençoado Natal. Que a alegria do menino Deus entre no teu coração, na tua família. Que seja um tempo de paz, de reconciliação, de alegria. O sentido do Natal é Jesus. Ele é o verdadeiro aniversariante, né? A gente celebra, claro, a vida, a família, o descanso, mas sobretudo a presença do menino Deus. Então não deixe de ir à missa no dia de Natal, tá? Na véspera também, de receber a Eucaristia. É muito importante. Olha, eu quero já colher esses meus irmãos desejando um Feliz Natal. Feliz Natal, Samuel. Feliz Natal. Deus abençoe você. Eu sei que você vai curtir essa semana lá esqueci o nome da cidade. No Espírito Santo. Não, o nome da cidade você me falou. Domingos Martins. Domingos Martins. Não, mas dá a mão de novo aqui pra mim. Me desejo feliz aniversário, hoje é meu aniversário. Parabéns. 23 de dezembro, meu aniversário. Deus abençoe. Olha só, fazendo 22... quantos anos? 42. 42. Você é mais novo que eu? Eu sou, padre. Eu tenho 43. É claro que parece, né, gente? A pergunta é retórica. Parabéns. E que Deus abençoe Amém. você, te dê saúde, sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sol maior. Parabéns pra você nesta data querida. Das felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns, vivo Samuel. Valeu. A gripe não vai me deixar fazer a parte aguda. Obrigado. E você, tá fazendo aniversário hoje também ou não? Não, né? Veio lá pro meio do ano. Quando que você faz aniversário? 23 de julho. 3, é 52 você vai fazer, né? 53. Olha, mas Eu acho que ele é o mais novo O de nós, né? veterano. Quantos anos você tem? 39. 39? Aham. Mas não parece... Olha, brincadeira. Vou nem falar. Mais, viu? né? Brincadeira, não, parece 20, 26. Meninão. Menino. É um garoto. Parabéns, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado, padre. Obrigado. Parabéns ao Samuel, né? Eu tô trocando as bolas. É a alegria do Natal, gente. Eu pensei no aniversário dele, olhei pra você e falei Pois é. parabéns.
Mas então, antecipadamente, quando chegar... É julho? Júlio. Júlio, então, desde já, né? Dezembro, a gente já está desejando Obrigado. parabéns para ele. Deus ilumine você, viu? Amém. Os dois já me falaram semana passada onde vão passar o Natal, né? Não vou perguntar de novo, mas sei que eles vão estar em boa companhia com a família, curtindo. Graças a Deus. Ó, o programa de hoje é um programa de Natal, um programa muito especial. Eu quero convidar você a pegar a Sagrada Escritura e abrir. Nós vamos usar um versículo. João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: simples e direto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É claro que João, no seu prólogo, deixa eu arrumar aqui minha Bíblia. João, no seu prólogo, né, nos primeiros versículos ali, ele tem toda uma teologia que a gente chama no estudo da teologia de cristologia elevada, né? Ele faz todo um ensaio explicando que Jesus era a palavra eterna, que habitava com Deus, o Logos, né, a palavra Logos do grego, e que essa palavra, né, se fez carne e habitou entre nós, veio morar com a gente, né? A palavra habitou, do termo oikos, né, quer dizer, fez a tenda entre nós, né, do grego. Ele veio morar conosco, assumiu a nossa realidade. Então, com esse versículo 14, João sintetiza todo o mistério da encarnação de Jesus, todo o mistério do Natal. Nós estamos felizes, por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Sabe? E a lógica disso, qual que é a lógica da encarnação do Verbo? Dizia São João Crisóstomo, é a lógica do amor, né? Deus se fez carne, o Verbo, a palavra de Deus, o Logos de Deus se fez carne e habitou entre nós, por quê? Por amor. A encarnação é um ato de amor, né? A encarnação é um ato de amor. O nascimento do menino Deus é um ato de amor. Deus se tornou carne por nos amar e para nos redimir com o seu amor. Então hoje, dizia São Basílio, é um dia de muita alegria. Hoje não, a gente está na véspera, né? Mas o Natal é um tempo de muita alegria. O dia do Natal, o acontecimento do Natal é um acontecimento de muita alegria. Por quê? É o amor de Deus que se encarna, né, para nos redimir. E olha, Deus assumiu a nossa natureza humana, né? Um homem, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, duas naturezas na mesma pessoa, né? Mas Ele assumiu a nossa realidade. Ele entrou na nossa história, né? Deus conosco, Emmanuel. Então o Natal precisa ser um momento de alegria, porque é o cumprimento da história da salvação. No Natal, na encarnação da palavra que se fez carne, né, e habitou entre nós, todas as promessas feitas no Antigo Testamento são concretizadas, são cumpridas, né? A encarnação é o grande ponto da nossa salvação, gente. E Santo Atanásio de Alexandria, olha o que ele dizia, lá no século III. Jesus se fez homem para que nós, homens, mulheres, seres humanos, fôssemos divinizados. Deus se fez homem, se fez criatura para que a criatura pudesse participar da natureza de Deus. Olha que coisa linda. Depois o catecismo no número 460, o catecismo da Igreja Católica ensina: o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Nós participamos da natureza divina, sabe? Pela encarnação do Verbo. E o Natal não é apenas o nascimento de Jesus, mas é a revelação do mistério pelo qual Deus entra na nossa história, entra na história humana para nos elevar, né? Para nos elevar da nossa miséria, da nossa pobreza, né? E Santo Agostinho no sermão 184 diz: Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus, né? No sentido de participar da divindade do Senhor. E depois Santo Agostinho diz: é uma troca admirável, né? Admirabile commercium, do latim, né? Uma troca admirável. Desperta, homem, por ti Deus se fez homem. Aquele que criou o tempo, nasceu no tempo, né? O Criador assumiu a contingência, a criatura, né?
E depois São Leão Magno diz, no sermão 21, sobre o Natal, olha que lindo, sobre a natividade: reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Feito participante da natureza divina, não voltes por uma vida indigna, à antiga vileza, ao pecado. Olha só, repito. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Isso aqui é a mensagem do Natal. Reconhece a tua dignidade. Você foi feito participante da natureza divina pelo nascimento de Jesus, que se tornou homem. Então não volte à sua vida indigna, ao pecado, à vida velha. Permaneça com Jesus, né? O Natal revela a nossa dignidade. Nós fomos elevados, né, pela encarnação de Jesus, que se fez carne, que se fez homem. Santo Tomás de Aquino depois disse na Suma Teológica, terceira parte, questão 1, artigo 2, a encarnação foi necessária para a plena restauração da natureza humana. Por que Jesus se fez um de nós? Para nos restaurar. Para nos restaurar. É um ato de amor. Jesus, ao se tornar ser humano no ventre de Maria, ao se encarnar, ele sabia que ele ia passar pela cruz. Ele sabia que ele ia passar pela humilhação. Mas ele fez tudo isso por amor a você. No ato da encarnação, antes de se tornar um ser humano, ele pensou em você, ele pensou no seu nome, na sua vida. Você é único para ele. É um ato de amor. Por isso que a gente celebra com alegria o Natal, porque o Natal foi feito por amor a mim. O Criador se tornou criatura por amor a mim, né? E Santo Tomás continua dizendo: nada manifesta tanto o amor de Deus quanto o fato dele ter assumido a nossa natureza humana. Nada manifesta tanto o amor de Deus como o fato dele ter assumido a nossa natureza humana, né? Ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. E isso é uma manifestação do amor de Deus. Jesus, ele passou fome, ele passou frio, ele chorou quando Lázaro morreu, ele chorou a morte do seu pai adotivo, né, humano, José. Ele passou pelo que você e eu passamos. Ninguém pode falar, Deus não me entende. Ele quis ser semelhante a nós, em tudo menos no pecado, né? E isso foi um grande ato de amor. Cada atitude da vida de Jesus, cada situação que ele viveu, é uma revelação do plano salvífico de amor de Deus para conosco. Deus nos salva assumindo a nossa realidade. No Natal, se encarnando. Eu dizia semana passada e repito, assumindo a pobreza, né? A indignidade de nascer numa manjedoura, fugindo do vilão Herodes que queria matá-lo, fugindo para o Egito e vivendo como imigrante, falando outra língua, correndo, depois sendo rejeitado em Nazaré, morrendo na cruz. Tudo isso foi por amor. Mas isso começou com a encarnação, né? Com o fato de Deus, pela ação do Espírito Santo, ter se encarnado no ventre de Nossa Senhora, né? Essa celebração do Natal, né, é a suprema expressão da caridade divina, manifestação do amor de Deus, né? O Catecismo, ainda no número 458, ensina: o Verbo se encarnou para que nós conhecêssemos assim o amor de Deus. Conhecêssemos o amor de Deus, né? O Verbo se encarnou para nos salvar, reconciliando-nos com Deus, o Catecismo ainda diz, né? Sabe, é a profundidade. Quem ama quer estar junto, quem ama quer entender a dor do outro, né? E Jesus se encarnou, se tornando um exemplo para nós, e junto com ele, né, nós ganhamos de presente, faz parte da mística do Natal também pensar nisso, a Sagrada Família, José e Maria. José e Maria são também um presente para nós, e nós precisamos imitá-los. As nossas famílias precisam imitar a Sagrada Família de Nazaré. As nossas famílias precisam imitar, você pai, você homem, imitar o exemplo de José, de pureza, sabe? De santidade, de silêncio, de trabalho. Um homem justo que caminhava com Deus. As mães precisam imitar o exemplo de Maria, que criou Jesus no anonimato, na simplicidade da família, da casa em Nazaré, no silêncio, sabendo sofrer, sabendo esperar, rezando, buscando em tudo agradar a Deus, criando aquele filho com um amor enorme.
Você, mãe, quando você se dedica para educar os seus filhos, para alimentá-los, para cuidar deles, você está agradando demais o coração de Deus. Então nós temos esses presentes, Jesus, Maria, José, né? Que no Natal são presentes para nós, são modelos para nós. E a gente é convidado também, imitando a Sagrada Família de Nazaré, se colocar, né? Nós somos convidados a nos colocarmos na cena, né? Ali daquele presépio, daquele estábulo, daquela estrebaria. Nós temos aqui o nosso presépio, nosso cinegrafista vai mostrar já o presépio, do lado da árvore de Natal. Nós somos convidados a nos colocar, sabe? Ali nesse presépio. Ainda o menino não está ali, né? Porque o Natal ainda não aconteceu. Mas nós somos convidados ali, a nos colocar ali à beira daquele presépio, né? Velando com Maria, com José, vendo o acontecimento mais poderoso da história da humanidade, que aconteceu na simplicidade de uma noite fria em Belém. E Deus foi se revelando aos pobres, eu dizia semana passada, né? Aos pastores que estavam ali, perto da gruta de Belém. Depois foi se revelando aos reis magos que vieram de longe, trazendo os seus dons, aos sábios que buscavam sabedoria espiritual, aos pobres que eram os pastores. Ele foi se revelando, né? Revelando a sua beleza, na pequenez, na humildade. Somos convidados a velar ali do lado dessa manjedoura, não tomando por garantido, né, como se fosse uma coisa, Natal Jesus já veio mesmo. Não, em cada tempo litúrgico, em cada Natal, a gente precisa celebrar de novo, sabe? Celebrar a alegria de ter essa boa notícia. Deus pensou em mim e por mim Ele se tornou homem. Por mim o Criador se tornou criatura para me salvar, para me redimir, para me restaurar, para me dar vida nova, né? É um motivo de grande alegria, de grande júbilo. E Natal é tempo de reconciliação, gente, é tempo de perdão, é tempo de pedir perdão, é tempo de celebrar a vida. Cuidado para nesses feriados como o Natal, que é tão sagrado, você não ficar só bebendo, brigando, falando besteira, né? Celebre em oração, reze com a família, né? Reze com a sua família. Olha só, o catecismo ainda ensina, há uma profundidade no nascimento de Jesus. E esse nascimento de Jesus precisa nos levar a viver a vida com Jesus, a amizade com Jesus. Porque Ele entrou na nossa história e nós precisamos entrar na intimidade com Ele. Olha só, o catecismo nos ensina que a nossa resposta ao nascimento de Jesus, ao Natal, precisa ser uma vida de amizade com Ele, de intimidade. Ou seja, uma vida sacramental. Uma vida de comunhão, de confissão, de leitura da Bíblia, de busca de Deus, de visita ao Santíssimo Sacramento. Uma vida que corresponda, né? E uma vida alegre, né? O cristão precisa ser alegre, gente. Nós somos portadores da maior notícia, a melhor notícia que existe para esse mundo, nós somos portadores. O nascimento de Jesus. A possibilidade de salvação, a possibilidade de redenção, a possibilidade de recomeçar. Jesus nasceu, Ele mudou a história da humanidade, sabe? Então, o Natal nos convida à participação na vida divina. O Natal nos convida à intimidade profunda com Jesus. E é claro, sendo luz com Ele, também nos convida a fazer essa luz brilhar, né? Como eu disse, nós cristãos que temos essa boa nova do Natal, né, do nascimento do Senhor, precisamos também ser porta-vozes dessa boa notícia, né? Levar a alegria, levar a paz que vem do Senhor. Precisamos ser portadores, portadoras da paz. Eu dizia semana passada e desafio você ainda hoje também. O que você pode fazer por alguém ainda hoje, antes do Natal? Você pode abençoar alguém, você pode ligar para alguém, você pode elogiar alguém, você pode doar uma cesta básica. Faça o bem, partilhe essa alegria de ser de Deus, de ter um Deus que nos ama tanto, que se fez criatura, que morreu na cruz para nos salvar. É alegria que precisa ser partilhada, sabe? Que seja uma alegria que nos leve a atitudes práticas, né? A atitudes práticas.
Termino aqui a reflexão com uma última citação do Catecismo, 456, que diz: por nós homens e para nossa salvação, Jesus desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Citando aqui o credo niceno-constantinopolitano, né? Aquele creio que a gente reza maior, né? Em algumas solenidades. Foi para nossa salvação que ele desceu dos céus e se encarnou e se fez homem. Isso é um motivo de alegria para nós. Tem solução para quem está na droga, tem solução para quem tem depressão, tem solução para quem tem ansiedade, tem solução para quem tem tendência suicida, tem solução para quem está devendo. Não se desespere, ele se encarnou para a minha, para a sua, para a nossa salvação. Jesus vai inaugurar um novo tempo na minha, na sua, na nossa vida. Ele é o Salvador, o Deus salva. É isso que quer dizer a palavra Jesus, né? O nome Jesus, Deus salva. Então renove a esperança, renove a alegria, celebre o dom de ter um Deus que te ama tanto. E não desanime, porque o Senhor cuida de você. Nós vamos cantar mais uma vez. E segundo bloco eu estarei aqui para responder as suas perguntas via WhatsApp, Facebook, Instagram. Vai mandando as suas perguntas, as suas mensagens. Tira uma foto aí, faz um print e marca a gente, tá bom? Vai ser uma alegria poder ver a sua mensagem e repostar aqui. Deus abençoe. É Natal, um menino nos foi dado, e a nós foi revelado um plano de amor do Pai. É Natal, e Jesus se faz criança, e em nós nasce a esperança de reaprender a amar. É Natal, um menino nos foi dado, e a nós foi revelado o plano de amor do Pai. É Natal, e em nós nasce a esperança. É Natal, e em nós nasce a esperança, e Jesus se faz criança e reaprender a amar. É Jesus, o príncipe da paz, sinal para os perdidos, astro que brilha mais. É Jesus, mão forte do Senhor, consolo e ternura do Pai, olhar de amor. É Natal, um menino nos foi dado, e a nós foi revelado um plano de amor do Pai. É Natal, e Jesus se faz criança, o mais sublime gesto de amor. O Pai nos enviou o Salvador, o brilho da estrela em Belém. Os anjos cantam glória a Deus, amém. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus nos altos céus, e paz na terra aos homens de bem. É Natal, é Natal, Jesus nasceu, o amor nos visitou. É Natal, é Natal, Jesus nasceu, a esperança das nações. Coisa boa nesse clima de Natal, muito bom. Olha só, tem aqui alguns produtos de evangelização para mostrar para você. A nossa vela bonita de Natal, junto com o terço, que você pode pedir no loja.cançãonova.com, o terço que estava aqui.
mas não está mais o texto de Natal, não tem problema. Tem aqui o texto pela libertação da ansiedade, que o padre sempre mostra no loja.cançãonova.com. Texto pela libertação, deixa eu arrumar aqui melhor. Texto pela libertação da ansiedade, mostro aqui para o Pelerson, isso pode ser. Texto pela libertação da ansiedade. Tem aqui os livros também. O Samuel vai trazer aqui para mim depois o texto. Traz aqui, Samuca, pode trazer. Isso. Obrigado. Esse texto que eu estava falando, que é bem bonito, Pelerson, segura aqui. Ah, não, está aqui, ó. Vocês viram o Samuel chegando aqui. Aqui ele estamos em casa, gente, olha só. Vou mostrar para o Pelerson aqui. Texto muito bonito, de Natal. Você pode pedir no loja.cançãonova.com. E também os nossos livros, o livro do Padre Jonas, o meu livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família, o Padre Jonas, Maranata, Vem Senhor Jesus, Céus Novos e uma Terra Nova, do Monsenhor Jonas Abib, né, nosso pai fundador de saudosa memória. Tudo isso você pede no loja.cançãonova.com. Olha, esse segundo bloco, estou aqui para responder as suas perguntas, tá? Estamos já no clima de Natal. Agradeço o Samuel aqui, que se esforçou para cantar 3 músicas diferentes de Natal para nós. Hein? Muito obrigado, Samuel. Eu que agradeço aí, padre. Estamos juntos. Aqui é assim, os meninos são... agradecer pela oportunidade, né? Os meninos são assim, arretados, como diz lá no Nordeste, né? Vamos lá, eu estou com umas perguntas aqui. O padre vai tentar responder. A Fernanda Nicole dizendo: padre, estamos arrasadas, eu e minha filha. Ela sonha em se batizar na igreja católica, tem 13 anos e não consegue, pois não tem padrinhos. Não tem. Estamos nos sentindo excomungadas. Jesus não teve padrinho enquanto batizou. Precisaria de uma orientação. Olha, eu acho, filha, que você talvez está levando assim, bem... excessivamente essa preocupação. Claro, você vai conversar com o padre, o pároco vai dizer, né? Eu não estou dizendo o que o pároco tem que fazer na paróquia dele. Mas o padrinho, ele é importante, mas ele não é essencial no sacramento. Ele não faz parte da matéria e da forma do sacramento, por exemplo, né? Então, é importante ter um padrinho, conheça alguém na igreja, não precisa ser alguém assim, que você conhece há 15 anos, entendeu? Uma pessoa de referência na igreja que você está conhecendo, chame, ou avó. Impossível que não tenha ninguém que você conheça, ou está lá na igreja, não tem problema. Chama o padre, pode ser seu padrinho. Eu sou padrinho de algumas pessoas, entendeu? Ô padre, posso... Pode falar, fica à vontade. O meu pai, ele era diácono, né? Eu lembro, fui no velório do seu saudoso pai. E eles juntavam as pessoas que queriam casar e faziam um casamento, né? E cada um ajudava com um pouquinho. E às vezes as pessoas não tinham padrinhos. Daí ele chamava um casal da igreja, alguma pessoa lá que era da igreja e era padrinho naquele momento, né? Então, só para... Bonito. Sabe por quê? Isso aí, Samuel, porque isso não pode ser um impedimento para o sacramento. Sim. Porque imagina, só para a pessoa entender, né, Fernanda, e quem está nos acompanhando, o sacramento, o batismo é um sacramento essencial para a salvação, né? Sem o batismo a pessoa não vai ser salva. Então, Jesus disse no Evangelho: quem for batizado em meu nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e crer, vai ser salvo, né? Quem não for, não vai ser. Então, é um sacramento essencial para a salvação. Então, você não pode negociar por causa de um acidente, porque existe essência e acidente, né? O que é a essência? O principal. O acidente é uma coisa que é importante, mas não é: eu não conheço ninguém. Chama lá o ministro da Eucaristia, ministro extraordinário da comunhão, né, da Eucaristia, da paróquia. Chama lá aquela senhora que reza o texto, não tem problema, né, Samuel? Sempre tem, né? Sempre tem alguém disposto. Sempre vai ter alguém e tal. E se não tem ninguém na família, talvez a família dela não seja católica mesmo, né, não tenha ninguém de referência, mas que isso não impeça de acontecer o sacramento, que é o mais importante. O Carlos Oliveira: padre, assisto o seu programa. Assisti o seu programa esses dias atrás, que o senhor falava de uma pessoa que tem uma irmã usuária de droga. Encaminha essas pessoas para os narcóticos anônimos. É importante, né? Os alcoólicos anônimos, importante mesmo. Tem um grande trabalho, eles fazem, mas no caso não é ela, é a irmã dela, né? E a irmã dela não mostrou vontade de ir, né? Isso que é o problema. Que esses auxílios, a pessoa precisa ir por vontade própria, né? Eles não trabalham assim como uma internação, por exemplo, involuntária numa clínica, né? Então é complexo, mas obrigado pela atenção. Douglas Barbosa pedindo oração pela família. A Rosilane Ribeiro dizendo: padre, peço orações pela minha sogra que está em coma com AVC, de Muniz Freire, Espírito Santo. O nome dela é Sônia. Claro, Rosilane, vou rezar sim, vamos rezar. Daiane Farias: coloque o meu irmão em orações, ele está preso há 4 meses, estou muito preocupada. Foi a própria família que prendeu ele, mandou prender, né? E o que eu posso fazer, padre? Estou sofrendo muito. Reza por ele, filha, muito, se puder.
visitá-lo, né? Visite e tente ver formas, por que a família mandou prender, o que ele fez. Se você puder, tente intermediar, né? A família com certeza não mandou prender por nada, né? Talvez tenha alguma coisa ali, um comportamento, né? Tente intermediar, tente ajudar na medida que você puder, né? Conversar com a mãe, conversar com as outras pessoas. Ana Paula está dizendo, padre, ela está pedindo oração pela irmã, filha dela, que ela acha que tem algum problema de manifestação, né, do inimigo, está rezando. A Simone Silva, que é psicóloga, está dizendo, padre, sou de berço católico, porém frequentei 14 anos a igreja evangélica, estou voltando agora ao catolicismo e estou muito feliz. E estou encontrando na igreja pessoas nos ensinando mais sobre a intimidade com Deus. Pela primeira vez estou assistindo o seu programa e vou fazer o estudo do catecismo. Obrigado, Simone. Eu falei semana passada e repito, ano que vem, vou começar agora dia 1º de janeiro, eu vou começar o projeto chamado Leia o Catecismo inteiro comigo em um ano. Eu fiz nesse ano de 2025, se você está acompanhando nesse ano, né? O projeto Leia a Bíblia inteira comigo em um ano. E agora eu vou começar o projeto Leia o Catecismo inteiro comigo em um ano. Como vai funcionar? De 1º de janeiro a 31 de dezembro, todos os dias, eu estou dizendo todos os dias, vai entrar um vídeo meio-dia no meu canal, no qual eu vou explicar o catecismo ao longo do ano inteiro. Eu vou explicar, sabe? Nós vamos ler e explicar junto. E não vai ser nada difícil, é algo para as pessoas, para o povo. Não é para teólogo, não é para padre, não é para bispo, é para pessoas simples que não têm esse conhecimento, né? Então, eu quero convidar você a fazer comigo. E a playlist da Bíblia em um ano foi do mesmo jeito, e os vídeos estão todos lá. Você pode começar hoje, é só entrar lá no meu canal, Bíblia em um ano, a playlist está lá, você começa a fazer, tá bom? Temos uma pergunta aqui, Samuel. Sim. Voltou a funcionar a nossa TV, olha só. Voltou a funcionar, né? Então você lê para nós, por Vou ler gentileza? agora, a pergunta da Alverina Marques de Bete. Sua bênção, padre. Minha família é bem unida para cuidar dos meus pais. Fomos 14 irmãos, mais umas 8 que pega firme para cuidar deles. Nós nos reunimos muito para manter a família unida. Minha mãe faleceu no dia 24 de dezembro, no ano passado. No dia 25, estávamos sepultando ela. Esse ano não tenho mais ânimo para reunir no Natal nem Ano Novo, porque até então, no Ano Novo é aniversário dela também. Aí fico me perguntando, será que porque minha mãe foi embora? Por que será que minha mãe foi embora no Natal? Será se não é para a gente não reunir mais? Alverina, pelo contrário, uma fatalidade que aconteceu, meus sentimentos a você, a sua família, imagino, né, o quanto tenha sido difícil, filha, mas pelo contrário, honrando a memória da sua mãe, que era o elo, né, ali da união, da comunhão de vocês têm que se reunir mesmo, por amor à sua mãe, porque se vocês entrarem numa deprê, né, e todo mundo ficar triste, não, como que a minha mãe gostaria que nós estivéssemos se ela estivesse viva? Com certeza, estou falando você, se auto-reflexão para você mesma, né? Com certeza ela gostaria que nós estivéssemos juntos. Então pede para o padre colocar, vai na paróquia, pede para rezar a missa do Natal pela intenção da alma dela também, né? Ou no dia 24, na véspera, e reúne sim a família, e que seja alegre, que não falem de coisas tristes, mas honrando a memória da sua mãe. É muito triste quando um matriarca, uma patriarca da família ali, né, parte, e ela unia a família e a família não se une mais. Vocês não estão honrando a memória daquele ente querido falecido mais, porque ele gostaria que vocês estivessem unidos. Então eu penso que é importante vocês se unirem. Claro, vai bater uma tristeza um momento ou outro, vai ter uma lembrança um momento ou outro, vai. Mas vocês não podem se entregar, né? Saudade sim, tristeza não, né? Acreditar também na ressurreição, acreditar que ela está com Deus e rezar junto. Talvez seja a oportunidade antes do almoço, rezarem juntos, fazerem um terço juntos, entendeu? Isso é muito importante. Olha, a Angélica Batista está aqui dizendo, padre, sou a Angélica de Itamonte, Minas Gerais. Peço orações pela minha tia Silvia Helena Ribeiro, Maria Ribeiro. Ela foi diagnosticada com um tumor na cabeça, perdendo parte da visão. O filho dela entrou para uma religião não cristã, anticristã, e não aceita. E nós não aceitamos, né? Estamos em oração por ela, pela Helena, Silvia Helena. Claro, filha, vamos rezar, que difícil, né? Que batalha. O Ângelo Thiago dizendo, padre, eu gostei muito da sua homilia na missa do Osana Brasil, peço a sua bênção. A Gisane Ferrão também
dizendo: sou gaúcha, moro em Pernambuco, pela primeira vez te escutando e gostando muito do programa. Padre, que legal. A Leni Rocha Jeremias falando: padre, me ajuda a confessar, não sei nem por onde começar. Olha, veja bem, ô Leni, você deve ser católica batizada, pelo que eu percebi. O que eu te aconselho para fazer uma boa confissão? Fazer um exame de consciência. Olha, eu tenho no meu canal no YouTube exame de consciência para confissão. A Canção Nova tem nos nossos canais, outros padres têm, ou você pode digitar e pegar escrito para você ler. O que é o exame de consciência? É uma reflexão a partir dos 10 mandamentos, para você refletir, escrever, anotar quais são os seus pecados. Então você vai anotar os seus pecados e vai chegar diante do padre e simplesmente dizer os seus pecados, né? Você vai confessá-los e o padre, com a autoridade que recebeu de Deus, vai perdoar esses pecados e vai te dar uma penitência que você deve fazer. É simples, filha. É libertador, mas é muito simples o processo, né? Tá bom? Olha só. A Letícia Cabral Saraiva dizendo: padre, parabéns pelo programa. Meu sobrinho tem depressão e ansiedade. O meu irmão também. Peço oração também pelo conforto, né, diante da morte da minha mãe. Tá certo, filha. Deus abençoe. Samuel, temos mais uma mensagem. Vou deixar você ler. Temos sim, a pessoa não se identificou. Boa noite, padre. Meu relacionamento terminou com ressentimento. Por minha culpa, eu machuquei demais a pessoa que eu amo. Isso fez com que a mágoa falasse mais alto por causa do meu egoísmo. Eu tento conversar com ela e pedir para voltarmos, mas ela está muito magoada. E desde o acontecido, eu não paro de me culpar. O que devo fazer? Olha, em primeiro lugar, aprender com tudo isso, né? Porque você mesmo disse como você errou com egoísmo, com maldade, né? Machucou demais a pessoa. Então a pergunta é a seguinte: se essa pessoa voltasse com você hoje, você mudaria tudo isso? Porque talvez você está no desespero, sentiu a dor, né? Porque às vezes assim, quando a gente perde, né, bate aquele desespero, aquela dor, e a gente, mas eu não podia ter perdido. Então a pergunta é a seguinte: se hoje você voltava, você seria a antítese, né? O antídoto para curar a ferida que você gerou? Ou não? Se você não seria, não tem por que ela te aceitar de volta, né? Em primeiro lugar. Então você tem que procurar trabalhar o seu coração, mesmo se ela te aceite ou não, para você se tornar uma pessoa melhor. Em segundo lugar, você tem que dar um pouquinho de espaço para ela. Se ela está machucada, se você machucou, se você causou a ferida, e ela quer um tempo, dá um espaço. Respeita. Reza por ela e esteja aberto ou aberta, não sei se é homem ou mulher ali, né? Aberto para que ela escolher, porque, né, você machucou e tudo tem consequência. É um homem. Homem, né? Talvez ele supera, talvez a pessoa supere, ou talvez não. Mas, infelizmente, né, a gente não nasceu sabendo, a gente não está pronto, a gente às vezes precisa passar por alguns processos para aprender, né? Mas reze por ela, respeite o tempo dela e peça a Deus essa graça, né? Que se for da vontade dele, e se vocês puderem se amar e cuidar bem um do outro, que ela volte para você, tá bom? Olha só, o Luiz Otávio dizendo: padre, Luiz Otávio, tenho 22 anos. Quando eu tinha 2 anos, tenho 22 anos e quando eu tinha 2 anos eu tive leucemia. Hoje tomo remédio controlado. Eu quero parar de tomar remédio. Olha, eu não entendi se você toma um remédio controlado pela leucemia ou se você tem um outro problema, né? Não está muito clara a mensagem, Luiz Otávio. Mas, filho, se você precisa tomar um remédio, tome o remédio, né? Sobretudo se é um controle pós-leucemia. Leandro de São Carlos, São Paulo. Quem se casa numa idade mais madura, ainda fértil, mas não deseja ter filhos, está pecando? Leandro de São Paulo, São Carlos, São Paulo. Olha, Leandro, veja bem. Uma das finalidades do matrimônio é a abertura, uma das propriedades ali do matrimônio, né? É a abertura à vida, né? É a abertura à vida. Claro, nem todo mundo é chamado a ser, tem esse chamado a ser pai e mãe. É verdade, na Bíblia mesmo Jesus disse, alguns nasceram assim, né? De alguma forma, ou se fazem assim por causa do reino dos céus, né? Mas a paternidade e a maternidade é um chamado para todos nós. A gente se realiza sendo pai e mãe, seja no meu caso espiritual como padre, ou seja um casal biologicamente. A pergunta que eu faço é: por que vocês não querem ter filhos? Por quê? Ah, padre, é que eu gosto de viajar, é que eu gosto daquilo. Ué, mas é só isso a vida então? Né? Será que seu matrimônio não pode gerar um fruto, um legado? Será que é só vontade de ter seu sossego e poder assistir o seu futebol? Não seria isso egoísmo, né?
Será que não seria uma generosidade você se abrir a vida para ser, como diz o catecismo, co-criador com Deus, né? Gerando uma vida, educando um ser humano? Às vezes as razões por trás das quais que as pessoas não querem ter filhos são egoísmo, ou é uma ferida, um trauma. Olha, você não pode ser guiado pelo egoísmo, pelas feridas. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, pelas virtudes. E na Bíblia está escrito: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. E depois lá no Gênesis está escrito: crescei e multiplicai-vos, né? Então a vida, gerar a vida é algo muito importante. Claro, se tem um problema, se não pode, é outra coisa, né? Mas mesmo quem não pode ter filho é convidado a gerar a vida, ou seja, a produzir fruto, a cuidar de alguém, a amar. Tão bonito um casal. Esses tempos atrás eu encontrei numa paróquia um casal que não podia ter filhos, mas eram muito atuantes na paróquia. A porta da casa deles era aberta para os jovens da paróquia. Eles jantavam na casa, na casa desse casal, os jovens da paróquia. Lá eles evangelizavam os jovens, eles rezavam com os jovens. Eu falei, nossa, que fecundo esse casal, infértil biologicamente, mas tão fecundo, né? Gerando tanta vida, abençoando tanta gente, né? Todos nós somos convidados a viver a maternidade e a paternidade, espiritual ou biológica, né? Então você que é casado, por que não ter filho, né? Você que tem que responder com profundidade essa pergunta: qual o motivo? Samuca, mais uma mensagem para nós. Sim, essa mensagem é da Itamara, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Boa noite, sua bênção. Como vencer o sentimento de ingratidão em meio às diversidades? Olha, é duro, né? A ingratidão machuca o nosso coração. E às vezes também, o que machuca a gente é o excesso de expectativas, né? É claro, a gente ama e a gente precisa ser amado, a gente precisa ter respeito em troca, mas às vezes a nossa expectativa é tão alta e quando alguém não corresponde, né, com a ingratidão, a gente se sente muito ferido. Olha, filha, é importante a gente rezar, né, sobretudo oração de cura interior, né? Pedir ao Espírito Santo que venha curar essa ferida, né, essa dor do coração, e aprender com isso, né, também. Talvez a se doar um pouquinho, com um pouquinho mais de gradatividade, não se doar de uma vez, né, não se entregar de uma vez a todo mundo. Nem todo mundo é capaz de entender a sacralidade do que é sagrado para nós, e nem todo mundo vai ser grato. Então, aprender com isso e mais com calma, e também entregar essas feridas a Deus, aproveitar de tudo isso para ser uma oportunidade para você estar mais com Deus, ter uma intimidade maior com Ele, visitá-lo mais no Santíssimo. Ele pode curar o nosso coração de toda essa ausência de amor, né, que fere a gente. É isso. Um feliz, abençoado Natal. E que desça sobre você, tua família, tua casa e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal. O programa acaba por aqui. Nós vamos curtir um clipe maravilhoso aí para abençoar você também, pedindo o Espírito Santo, tá bom? Obrigado, Samuel. Obrigado, Cleuber. Toda a nossa equipe maravilhosa. A Ana Maria, gente, que é a nossa diretora, que está sendo transferida para a Canção Nova de Belo Horizonte. Beijo no coração, Ana Maria. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu sim aqui à frente do programa para ser feliz. Tantos anos. Fez tão bem para a gente aqui, tá? Deus ilumine. Feliz Natal a todos.